Alguém viu alguma coisa diferente aqui no altar? Oi? Um espelho. É um espelho, né? Para que um espelho ali, queridos? De quem foi essa ideia de colocar um espelho aqui? Né? Então, quando eu cheguei e comprei esse espelho, pedi logo pro decano, eu vou colocar num lugar, por favor, que ninguém tire dali, porque certamente alguém vai querer tirar, porque não tem sentido, né? Então, a princípio, sem uma explicação, não tem sentido esse espelho, ainda mais agora os dois belos se contemplando ali, né? Estão toda hora mexendo no cabelo. Mas, queridos, obviamente tem um propósito, nisso tudo, tem um propósito na pregação. O tema da mensagem desta manhã é por espelho. Então, eu tenho certeza que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Abram as vossas Bíblias, por gentileza, meus amados irmãos, lá na carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, e olha, já na oportunidade, o nosso querido irmão Luiz Henrique, ele falou sobre dom, ele falou sobre espelho. Então eu tenho certeza que Deus tem confirmado os louvores, Deus tem falado muito já em relação a essa ministração, que eu oro para que Deus venha me usar, venha falar com os irmãos da mesma forma que ele falou comigo, porque, queridos, quando estamos preparando a mensagem, assim, o nosso maior desafio é colocar no papel aquilo que Deus falou conosco. E depois tem um outro desafio, é passar para a igreja aquilo que está no papel da forma como Deus falou conosco. Então, eu creio que é quase que impossível, tá bom? Mas aquilo que, assim, Deus permitir, eu vou estar compartilhando com os irmãos, porque certamente que Deus falou comigo é algo muito individual, muito específico, e eu quero compartilhar com os irmãos da melhor forma possível, e eu tenho certeza que de alguma forma você sairá abençoado nesta manhã. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. O versículo 12 diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, um texto onde Paulo vai ministrar nessa igreja tão problemática. A igreja em Corinto tinha tantos problemas dentro da sua membresia, tantos conflitos, apesar de tantos dons naquela igreja, de ter todos os dons, mas de uma igreja dividida, uma igreja em pecado, uma igreja que não conhecia a palavra como alimento sólido, vivia ainda no superficial, bebia ainda leite quando já deveria estar comendo alimento sólido, palavra sólida, mas era uma igreja, Deus, que estava sendo disciplinada por Deus. Deus, eu te peço em nome de Jesus, nesta manhã, tenha liberdade, Senhor, para nos disciplinar, porque como filhos, meu Pai, precisamos ser disciplinados, e toda disciplina, a princípio, a priori, de imediato, traz tristeza, mas depois, meu Pai, traz fruto de arrependimento. Então venha nos ensinar, venha nos podar, venha nos ensinar a sermos filhos melhores, a amadurecermos. Não há como amadurecer em Ti sem disciplina. Todo filho, como pai, nós somos, disciplinamos nossos filhos para que eles venham a amadurecer. Então, Senhor, fala conosco, que venhamos a amadurecer nesta manhã, na medida da Tua palavra. Precisamos de Ti, meu Pai, não somos nada sem Ti. Fala conosco, meu Pai. Toma esse homem, essa mulher que está ouvindo essa mensagem agora, ou que ainda a ouvirá. Deus, fala conosco e usa-me. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Queridos, como eu falei, a igreja de Corinto era uma igreja com um contexto social já complicado. Corinto ficava ali na Grécia, ali bem limite a Caia e Macedônia, ou seja, uma igreja que era uma localidade portuária, pessoas de todos os lugares do mundo passavam por ali, ou seja, uma igreja que vivenciava toda aquela questão social de pessoas que vinham de todas as partes do mundo.
Então a igreja de Corinto, ela traz consigo toda essa diferenciação. A igreja de Corinto, ela estava dividida, uma igreja que tinha todos os dons, mas uns eram de um grupo daqui, outros eram um grupo dali, ou seja, tudo aquilo que não existe na igreja de Nova Vida de Vila Isabel, né, queridos? A igreja de Vila Isabel não tem isso, né, com certeza. Ou para não dizer o contrário, né, meus amados? Sempre tem problemas, toda igreja tem problemas. Se você mostrar uma igreja na Bíblia que Paulo não exorte, que não seja exortada, me mostre, por favor, que eu quero conhecer esta igreja. Então, queridos, assim somos nós, precisamos ser disciplinados. E Paulo vai usar uma analogia do espelho, queridos. Uma analogia do espelho. Olha o que diz o versículo de número 12. Porque agora vemos como em obscuramente, ou em outras versões, em enigmas. Não é isso? Tem outra versão? Outra versão diferente? Creio que não, né, queridos? Então Paulo fala, hoje, agora, vemos como em espelho, obscuramente. Paulo, obviamente, está falando de si mesmo, como ele se via de forma ainda obscura, como em espelho. Certamente o Lucas, vou pegar o Lucas e o Arthur aqui de cobaia, porque eles sentaram na frente, eles estão se enxergando nesse espelho, estão vendo uma imagem que aparentemente ela se inverte, estão vendo uma imagem que é um reflexo de luz sobre os seus olhos, ou seja, é uma imagem, é verdadeira, ela não traz o total de quem é Lucas e Arthur, é uma imagem, mas não traz realmente, verdadeiramente, como Arthur é e como Lucas são, como cada um queridos, principalmente no seu interior, principalmente em todo o ser dos dois. Então a imagem não reflete tudo que eles são. Mas quando eu trago para o texto bíblico, e principalmente para o contexto daquela época, não havia espelho de vidro. Então os espelhos que haviam, primeiro, antigamente a pessoa via a sua imagem como? No espelho d'água. Então a partir daí vai se aperfeiçoando tudo isso, uma busca por olhar, por se olhar, e aí sempre eram aqueles latões polidos, aquele bronze polido, ou seja, era uma imagem muito distorcida. Era uma imagem muito aquém da de hoje, obviamente, no espelho de vidro. Então, olhar no espelho daquela época era ter uma imagem obscura mesmo, realmente, como um enigma, como você sabe que você está ali, mas será que eu sou assim mesmo? Ou seja, quando Paulo começa a escrever para a igreja de Corinto, ele diz, porque agora vemos como em espelho, ou seja, eu não consigo ver a totalidade do que está aqui. Eu não consigo entender a totalidade do que está acontecendo. Eu não consigo ter a percepção total sobre o que está acontecendo ao meu redor. Paulo está falando sobre si e também sobre toda uma sociedade, sobre todo o seu caminhar com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, queridos, o olhar pelo espelho é esse olhar que traz um reflexo, ok? E pelo espelho da época, muito distorcido, muito aquém. E Paulo vai dizer, olha, agora nós vemos assim, como espelho, não entendemos tudo o que acontece, eu mesmo não sei como sou na plenitude. Então Paulo começa a falar dele mesmo e também das coisas que aconteciam ao seu redor e para aquela igreja. E queridos, a priori, quando eu olho para isso, porque agora vemos como um espelho, parece uma limitação nossa, parece ou não parece? E realmente não deixa de ser uma limitação. No céu nós veremos, como o texto diz, face a face. Veremos Deus como Ele é, veremos a nós mesmos como nós somos. No céu vai ser tudo perfeito. No céu é tudo completo. Hoje vemos em parte, como Paulo fala, ou seja, não há uma perfeição no que vivemos. Eu estou caminhando nesta terra como vendo em espelho, uma imagem obscura ainda. Por vezes não entendo algumas coisas, por vezes nem eu me entendo. É isso que Paulo está falando, olha, o que eu vejo, e queridos, quando eu leio isso, de imediato eu vejo uma limitação. Mas não é bem assim, queridos. Quando eu leio, porque agora vemos como em espelho, na verdade, isso é um recurso que Deus nos dá nesta terra. E eu quero que você preste muita atenção nisso.
porque agora vemos como em espelho. É um recurso que Deus nos dá para andarmos nesta terra como peregrinos e forasteiros que nós somos aqui. Não é uma limitação, é um recurso que Deus nos dá. Hoje, eu conheço a minha imagem porque tenho espelho de vidro. Né, queridos? Se não houvesse espelho. Porque não há outra forma, claro, hoje celular, guardando essas comparações, ok? Mas sem um celular, sem um espelho de vidro, como você conheceria a sua imagem? Então, queridos, quando eu começo a pensar nisso, o espelho não era uma limitação que Paulo queria falar. O espelho é um recurso para eu me identificar, mesmo que seja ainda obscuro, mesmo que esteja ainda em parte, mesmo que ainda eu não entenda ainda totalmente como eu sou, mas é o que tem nesta terra. É o recurso que Deus nos deu. Hoje, Paulo usa essa analogia, hoje você anda, e eu vou entrar um pouquinho mais a fundo sobre espelho, e quer ver um exemplo interessante, queridos? Retrovisor do seu carro. Retrovisor do seu carro. Para que ele serve? Obviamente, queridos, porque eu olho o retrovisor, para que é um recurso que eu tenho, para que eu possa ir para a direita, para a esquerda ou para trás, ok? Então é um recurso que Deus está me dando para que eu não bata com o carro, para que não aconteça o pior, para que algo seja desastroso. Então o espelho, e eu uso essa analogia, é um recurso que eu tenho, por mais que hoje ainda seja obscuro, que eu não consiga entender todas as coisas, mas é um recurso para que eu peque menos. Quem está entendendo, diga amém. Estamos caminhando, amém, queridos? Porque esse texto, ele é complexo, mas quando Paulo traz essa analogia, esse espelho não é uma limitação apenas, uma leitura rala, mas é um recurso que Deus me dá para que eu venha ir para a direita e para a esquerda com uma segurança relativa. Porque eu nunca deixarei de pecar. Aquele que diz que não peca é mentiroso, ok? 1 João vai declarar isso. Mas eu procuro olhar no espelho para que eu possa ir para a direita e para a esquerda com segurança, para que eu possa andar em santidade. Amém, meus amados? Mas que espelho é esse, pastor? Que eu olho para ele e ele é um recurso para que eu possa andar em santidade. Qual é o nosso espelho? E é interessante, queridos, porque só lendo o capítulo todo para entender. Quando eu vejo esse espelho, a priori eu penso em limitação, e não deixa de ser um pouco também, porque no céu não vai precisar de espelho nenhum. No céu eu vou ver Deus face a face, eu vou me conhecer como eu sou, eu não vou precisar jogar seta para a direita nem para a esquerda, não preciso de retrovisor, porque eu vejo tudo está perfeito. Mas qual é esse espelho então hoje nessa terra que eu preciso olhar para esse espelho? Hoje, Paulo diz, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Hoje, ou seja, enquanto você estiver vivo nesta terra, e vivo é só nessa terra mesmo, você vai andar nesta terra com um único recurso, que é esse espelho. E você vai se ver nele, e você vai ver o que acontece ao seu redor através desse espelho. Que espelho é esse que eu tenho que olhar para que ele possa me guiar a andar firme nesta terra? 1 Coríntios capítulo 13, dê um pulinho aí no versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Paulo começa, agora eu vou falar de um caminho sobremodo excelente, não um caminho excelente, é um caminho sobremodo, ou seja, mais do que excelente. É sobre o excelente, um sobremodo excelente, é um caminho que só eu posso dar para você. É o caminho que eu sou. Então, o versículo, início do capítulo, já começa, eu quero que você faça esse link, do espelho que Paulo fala que eu tenho que olhar para caminhar nesta terra. E ele começa falando, versículo 1, olha, eu vou te propor agora um caminho sobremodo excelente. Caminho, direção, direita, esquerda, eu vou te propor algo que é sobremodo
excelente, espetacular. Se você andar assim, homem de Deus, mulher de Deus, você vai conseguir ir para a direita e para a esquerda. Se você olhar esse espelho, olha, ele vai ser o recurso para você andar em retidão nesta terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí começa no versículo 1, continuando no versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Então ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que eu seja um poliglota, ainda que eu fale línguas estranhas, que este não é o espelho. Não é a partir daí que você vai se guiar. Porque se não tiver amor, e aí, queridos, o amor é o espelho. O amor é o que me direciona aí com segurança para a esquerda, para a direita e para trás. E 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Deus é amor. E aquele que me ama segue os meus mandamentos. Então, queridos, o meu espelho é Deus. O meu espelho é amor. Então, se eu vou olhar para a direita e para onde eu vou, se eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou olhar em amor, vou olhar em Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pode ser poliglota, pode falar dons, pode ter línguas estranhas, esse não é o caminho. E ele continua dizendo, serei como bronze, ou em outras versões, como sino, né? Que soa, ou como símbolo, ou prato, que retine, ou seja, assim como o sino que emite sinais, sons, melhor dizendo, mas o sino por si só, por dentro, ele é oco. Ele emite um som. Assim como os pratos, quando se batem, a sua curvatura, eles emitem um som, mas são ocos por dentro. Tem gente fazendo muito barulho, mas oco por dentro. Oco por dentro. Tem excelentes pregadores, mas ocos por dentro. Pastores excelentes pregando a palavra, mas ocos por dentro. Diáconos espetaculares, mas ocos por dentro. Falta amor. Falam em línguas, são poliglotas, línguas estranhas, mas falta amor. Não olham para o espelho, viram para a direita da forma como querem, para a esquerda da hora como querem, se vão bater ou não, não importa. Porque eles têm a própria visão deles, não abrem mão dessa visão. Professores espetaculares, mas ocos por dentro. Queridos, o que Paulo está ensinando para essa igreja era tempo de amadurecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, não basta. Posso profetizar, pode aparecer um profeta aqui dentro, se não tiver amor, não dá. Se não servir a Deus em primeiro lugar, não dá. Se não ter o Senhor como primário na sua vida, não dá. Pode profetizar, pode entregar palavra, pode entregar CPF, CNPJ, o que for. É como sino, faz muito barulho, mas ocos por dentro. Ocos por dentro. Tem nada de conteúdo, mas fazem barulho, fazem um estardalhaço. Levam multidões, inclusive. Euforia imensa. A massa se contagia, mas em casa ocos, sem conteúdo, vazios, sinos, pratos ocos. Assim são aqueles que apenas profetizam, mas não têm amor. Falam em línguas, mas não têm amor. Versículo continua, versículo 2. E conheça todos os mistérios de toda a ciência. Olha só, queridos. Conheço os mistérios, quero crer de Deus. Ciência, pessoas doutas. Mas se não tiver amor, é como sino. Ocos eles são. Ainda que eu tenha tamanha fé. Olha, queridos. Você pode ter tamanha fé, a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Pessoas com uma fé incrível, a ponto de o extraordinário acontecer. Mas se não tiver amor, pastor, amor é muito vago, vai mais fundo. Amor é seguir os mandamentos de Deus, é conhecer a palavra, é conhecer as escrituras,
É vivê-las, melhor dizendo. Viver as Escrituras. Se não tem amor, mesmo que por fé as portas se abrem, o mar se abra. É como o sino, são como os pratos, ocos por dentro, produzem sinais, sons, mas para Deus nada é. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, eu posso entregar todos os meus bens aos pobres, eu posso ser a pessoa mais altruísta do mundo, eu posso abrir todas as ONGs do mundo, eu posso fazer assistência social em todos os lugares da terra. Se o que me orienta para isso não for conhecer a Ele e viver o que Ele tem para a minha vida, tudo é inócuo, tudo é sem sentido, tudo não tem, nada é para Deus, nada é para Deus, se eu não fizer com base no conhecimento que eu tenho e para Ele, por meio dEle, conhecendo da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, um mártir, ainda que eu seja um mártir, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Hoje nós vemos por espelho, ainda obscuramente. Hoje eu vejo pelo amor de Deus, eu vejo pelo espelho que é o amor. E queridos, ver pelo amor é você não compreender muitas coisas, é você realmente parecer que está tudo obscuro, é parecer realmente que está tudo contrário. Olhar para o espelho que é o amor é você não entender situações que acontecem, não compreender como aquela pessoa agiu assim com você, ou como você mesmo agiu daquela forma. Então eu te convido nesta manhã, querido, a olhar para esse espelho, que é o amor. Amém? Esse espelho me dá uma segurança de ir para a direita e para a esquerda. Segurança essa sempre relativa, porque eu tenho uma herança pecaminosa dentro de mim, e eu vou errar. Por mais que o espelho seja perfeito, é o amor, mas vai ter uma hora, não é assim no carro, que tem aquele ponto zero, aquele ponto cego, né? Mesma coisa. Tem o ponto cego nas nossas vidas. Por mais que o espelho seja perfeito, é amor, e eu vou andar naquele... A imagem está me refletindo, mas eu quero a imagem do amor em mim. Eu quero olhar para o espelho e ver o amor de Deus. Aí eu vou ser encorajado para ir para a esquerda e para a direita. Mas isso muitas vezes também eu erro, eu falho, porque tem o ponto cego do carro, não tem? Então eu vou falhar, vou pecar também, mas eu estou olhando para o espelho. Esse é o amor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos olhar como é que é esse espelho, queridos. Aí você vai poder enxergar um pouquinho se você está usando esse espelho ou não. Repito, queridos, o espelho é um recurso. Sem ele você nem sabia quem você é, como era a sua imagem. Como é a sua imagem. O espelho é um recurso e não apenas uma limitação. É um recurso que Deus nos dá. E esse recurso é o amor. Olha que diz o versículo 4. O amor é... Ai, meu Deus. Misericórdia. O amor é paciente. O amor é paciente, queridos. Pegando a analogia do trânsito, então, meu Deus, misericórdia. Paciência. Paciência de Jó, de ter perdido tudo. E lá no capítulo 42, ter a virada de Deus em sua vida. Se eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque ele soube esperar. Paciência e espera são sinônimos, né? Então, a paciência, queridos. Olha para o espelho. Está vendo paciência você? Porque esse é o recurso para você não bater. Ou para não pecar. Estou usando só uma metáfora. Está vendo paciência em você? Então peça a Deus paciência. Se eu preciso de paciência. Se eu preciso daquele tempo que eu tenho que sair um pouquinho de jogo. Que eu não posso falar com ninguém. Que eu não posso agir na mesma hora porque eu vou passar dos meus limites. Senhor, me dê esse espelho. Eu quero olhar o amor. Eu quero ser paciente. Eu quero ter paciência. Amém?
O amor é paciente, ele é benigno. Ele é benigno. Somente com os bons ou com os maus? Tem esse entre vírgulas explicando isso? Não, benignidade independe se você recebeu um ato de bondade ou de maldade. Tem que pagar o mal com o mal, é assim? Paga-se o mal com o bem. Amém, meus amados? Olha como esse espelho é complicado, queridos. Por isso que quando eu olho o espelho, Paulo diz, é como obscuro, é um enigma. Como um enigma. Por isso que o espelho é o amor, o maior dos dons é o amor. Esse enigma só começa a entender um pouquinho olhando o amor. Porque como compreender agir com bem com quem me fez mal? É escuro ou não é? É obscuro ou não é? É um enigma ou não é? É natural? Não é. Não é extraordinário? Não é algo anormal você pagar o bem para quem lhe fez mal? É anormal, queridos. Mas isso é olhar para o espelho e ver obscuridade, não entender ainda tudo, mas olha, mas eu vou agir como amor. Eu vejo o amor do espelho, então eu tenho que ser esse amor. Está obscuro ainda, porque eu não vou entender tudo ainda por completo. Um dia sim, no céu, face a face nós entenderemos tudo. Amém, igreja? Mas hoje, olha para o espelho, está vendo paciência? Está vendo benignidade? O amor não arde em... O amor não arde em ciúmes, não é que não tenha ciúmes, amém? O amor não arde. É aquele zelo exacerbado, né, que foge do natural, foge do normal. Aquele homem, aquela mulher que persegue a sua esposa, seu esposo, quando por um minuto não chegou em casa ainda. Que fica na cola o tempo todo, porque não consegue confiar no seu esposo, na sua esposa. E eu poderia falar de outras coisas também, o zelo exacerbado por coisas, por situações. Pessoas ciumentas ao extremo, que chegam a ser egoístas, e não compartilham as coisas, como criança e ganha um presente e não compartilha. Esse é o espelho, queridos. Se esse espelho é tranquilo para você, me avisa, porque já quebrou. Porque o espelho do amor, queridos, é você olhar as coisas assim nubladas realmente. Senhor, como? Mas o amor não é somente isso. O amor não arde ciúmes, não se ufana, ou seja, não se vangloria, não se ensoberbece. O amor não é soberbo, não há vanglória nele. A maior expressão do amor é Cristo. Amém? Que se fez homem, deixou a sua deidade toda e veio como homem para morrer por nós, na pior morte que um ser humano pode experimentar na terra, morte de cruz. Então Deus, existe um atributo no ser humano que Deus abomina. Deus rejeita o soberbo. Se tem uma pessoa que Deus rejeita, é o soberbo, aquele que se vangloria. E é interessante que a maioria dos soberbos, nem se é que pudesse ter uma causa para ser soberbo, nem causa tem. Às vezes os mais soberbos são aqueles que não têm nada. Soberba não quer dizer questão de riqueza ou pobreza. E Deus rejeita esse tipo de pessoa, soberbo. Não há amor no soberbo, não há amor no que se vangloria. Amém, queridos? E se olhar para o espelho? Eu tenho que encontrar paciência, benignidade, não arder em ciúmes, não ter soberba, não se conduz inconveniente. Tem pessoas inconvenientes? Não tem, né, gente? Não existe, né? Certamente não há em nosso meio ninguém inconveniente. Mas o amor não é inconveniente. O amor pede licença. O amor pede licença. O amor é um gentleman. Deus é tão bom, é tão amoroso, que Ele não toca no teu livre-arbítrio. Ele não te impõe escolhê-lo. Nós não somos calvinistas, nós somos arminianos, né? Graças a Deus. Não cremos que alguns foram destinados ao céu e outros para o inferno. Nós cremos, como o Tito diz, que a salvação foi declarada e anunciada para todos os homens.
Deus é um gentleman, o amor não age de forma inconveniente, não seja inconveniente. Permita a pessoa, saiba a hora que você pode falar, que você não pode falar. Deixe a pessoa ser tratada. Saiba se portar no momento certo, na hora certa, no momento certo. Quem está entendendo, diga amém. O amor, quando eu olho no espelho, eu estou vendo, Alexandre não age de forma inconveniente. Liga antes de ir na casa dele, dela, né? Estou dando só exemplos simples, queridos, porque quando eu morava aqui na esquina, já teve membro da igreja até com mala para morar lá em casa. Teve. Queridos. Eu ia na padaria, eu não podia nem botar bermuda, pastor de bermuda. Era um gabinete a cada 2 passos que eu dava ali, até chegar na padaria, para comprar um pão, eu só queria comprar um pão. E se eu tratar um pouquinho mal, meu Deus, esse pastor é endemoniado, esse pastor não dá atenção. Não, eu fui comprar um pão. Eu quero só ir na padaria, comprar um pão, voltar e ver o meu jogo do Flamengo ali comendo pão. Só isso. Mas o amor não age de forma inconveniente, então não seja inconveniente. Amém? Não procura os seus interesses. O amor, ele é altruísta, ele não é egoísta. O amor sempre vai visar o próximo. Amar a ti mesmo como você ama teu próximo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor sempre vai buscar o interesse do outro. Amém ou não amém? O amor não se exaspera, ou seja, não se ira, né? Não perde as estribeiras. Cuidado, meu amado, cuidado, amém? Então, tá irado, vai passear um pouquinho, né? Vai dar uma andada na rua, bate com a cabeça na parede, faz o que você quiser, mas não fale o que você quer falar. Por quê, pastor? Porque eu estou irado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então não abra a boca. Amém? Então o amor não se exaspera e não se ira. O amor não se ressente do... Olha que interessante isso, né, queridos? Tem pessoas que ficam... O que é ressentir? É sentir. Tem pessoas que ficam sentindo mal a vida inteira. Já aconteceu há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, mas fica ressentindo. Sempre ainda está nessa, meu amado. Muda a página da sua vida. O amor não se ressente do mal. O amor não vive o mal perenemente. Amém? O amor, a cura, a libertação. Amém? Você perdoa, você avança. Mas o amor não se ressente do mal. Amém, igreja? Glória a Deus. Não se alegra com a injustiça. Tem gente que fica feliz quando o Flamengo perde. Não entendo isso. Uma injustiça e a pessoa fica alegre com isso. Alegre. É um exemplo que vocês vão guardar para a vida inteira, por isso que eu falei. Mas, queridos, eu não posso me alegrar com o que o outro sofreu. Tem crente que se alegra, tinha que pagar mesmo, esse merecia, esse, olha, foi, e demorou. Já era para ter acontecido há muito tempo, e se alegra com aquilo. Uma questão é o plantar e colher, querido. Isso é a lei de semeadura, todo mundo que vai plantar vai colher. Ok? E a salvação é com Deus. Mas se alegrar com a derrota dos outros, eu creio que esse espelho não permite que eu me alegre, não. Amém? Se eu olhar esse espelho, eu não vou para a direita. Amém, igreja? Glória a Deus. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a... Se alegra com a verdade, se alegra com a palavra se cumprindo, se alegra com a mão de Deus operando, se alegra com os milagres, se alegra com a disciplina. Essa é uma palavra que é difícil da glória a Deus, mas olhar para o espelho, como eu falei, é algo obscuro. Versículo de número 8, 7, tudo sofre, o amor tudo sofre. Queridos, eu sempre falo, não quer sofrer, não ame.
Amor é sinônimo de sofrimento. Você vai sofrer. Por quê? Porque você ama. O amor tudo sofre. O amor, ele abre mão. O amor, ele sofre dano pelos outros. O amor abre concessões. O amor perdoa. O amor anda mais algumas milhas. O amor dá outra face. O amor sofre, queridos. Ele não é que ele sofre algumas coisas, ele tudo sofre. O amor está preparado para sofrer qualquer coisa. Quando olha no espelho, Alexandre, esteja preparado para sofrer qualquer coisa. Porque isso é amor. Esse é o espelho. Se você olhar para esse espelho, amor, que tudo sofre, você vai, mesmo que seja obscuro, mesmo que seja difícil, você vai começar a andar para a direita e para a esquerda com mais certeza. Amém, meus amados? O amor tudo sofre, o amor tudo crê. Ao mesmo tempo que ele sente a dor, ele tudo crê. Não há nada que o amor não creia que possa mudar, possa ser restaurado. Tudo o amor crê que o impossível pode acontecer, que tudo pode ser restaurado. O amor crê em tudo. O amor pode mudar qualquer circunstância. Esse amor que é Deus, que está em mim. Eu, queridos, repito, o espelho é o amor, mas o espelho está refletindo eu. Eu estou sendo refletido nesse espelho. E quando eu olho para o espelho, eu estou vendo amor. Eu estou vendo amor no espelho. E esse amor fala, olha, Alexandre, tem que andar assim, benignidade, paciente. Tem que crer. Tem milagre. Tem que crer que Deus é bom, que as coisas vão acontecer, que as coisas vão mudar. Tem que crer, porque o espelho é amor. Amém, meus amados? Tudo crê, tudo espera. Já falando sobre esperar, sobre paciência. Tudo espera, tudo suporta. E, meu Deus, é difícil, né, suportar, né, queridos? Suportar o irmão, suportar a irmã, suportar as circunstâncias. Mas Deus, nesse espelho, Ele tudo suporta. Ele te suporta. Olha que interessante, Deus nos suporta, queridos. Ele é amor. Se Ele tudo suporta, nesse tudo eu estou nessa. Você está nessa. Você é suportado por Deus. Deus te suporta. Ou seja, queridos, Deus é contigo. Deus te ama. Se Ele tudo suporta e a todos suporta, queridos, é porque há um amor incomensurável, o amor de Deus, o amor que é Deus. Amém, amém, meus amados? Deus não tem amor, Ele é amor. Tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Jamais acaba o amor. E o que eu falo do amor não é apenas o amor homem e mulher, mas o espelho aqui é Deus. Deus jamais acaba. Ele é princípio e fim. Ele é o alfa e ômega. Deus é tudo. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é eterno. Deus, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Tudo isso vai passar. Porque em parte conhecemos, em parte tudo é obscuro. Em parte conhecemos. Você não conhece? Eu conheço, tu conhece nada. Só o Pablo Marçal conhece tudo, né? Ele realmente é um fenômeno. Ele até, para quem não conhece o Pablo Marçal, eu já estou dando até créditos para ele, né? Créditos negativos. Nunca vi uma soberba tão alta, tão grande. Nunca vi. Então, nem veja, nem perda tempo com Paulo Marçal, não, porque diz que a mente dele tinha que ser estudada para botar no robô para a humanidade melhorar. Tinha que copiar a mente dele. Mas, queridos, o que me chama a atenção é que isso tudo vai acabar. Tudo que nós conhecemos hoje é em parte. É por espelho. Pastor, uma limitação. Não, é o recurso que você tem para sobreviver na terra. Deus te deu um retrovisor, que é Ele. Se você andar e olhar esse retrovisor, querido, você vai conseguir ter uma segurança relativa para a direita e para a esquerda. Deus vai contigo, Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Porque em parte, versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 10. Quando, porém, vier o que é perfeito,
é a plenitude, é a eternidade, é Deus, né? Então, o que é em parte será... Aí não precisa mais, quebra o espelho. Estou quase quebrando o espelho. Na eternidade, olha, você pode pegar o espelho e jogar neles, pode jogar no Lucas. Lucas não vai precisar mais ajeitar o cabelo, Arthur também não, porque isso aqui é parte, não serve mais. Agora eu conheço todo. Agora o Lucas se conhece não apenas do exterior, mas do interior, como Deus o conhece. Agora o Arthur, ele se conhece como Deus o conhece. Não precisa mais de espelho, não tem mais recurso de retrovisor, eu estou face a face. Um dia estaremos lá, amém, queridos, na eternidade com o Pai. Mas aqui na terra Ele te deu o recurso do retrovisor, que é o amor. Então ande com essas facetas do amor que nós lemos aqui. O versículo continua, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de... Queridos, isso se chama amadurecimento. Amém? O que Paulo está falando é o seguinte, olha, quanto mais você olhar para o retrovisor, mais maduro você vai ser. Quanto mais você confiar no retrovisor, mais maduro você vai ser. Quanto mais você olhar para o espelho que é o amor, mais amadurecido você vai ser. Agora, se você quiser ir para a esquerda e para a direita, sem olhar o retrovisor, menino. Sabe o adolescente que quer extravasar, que não tem responsabilidade, que é irresponsável? Menino. É menino. Não sabe o que está fazendo. Mas o homem é esse homem que olha e confia no retrovisor. Ah, está meio obscuro, mas eu confio. Ah, mas perdoar, mas eu confio, vou perdoar. Eu sei que está meio obscuro, mas eu vou perdoar. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu vou continuar vindo à igreja, vou continuar louvando a Deus. Eu não estou entendendo muito, mas eu vou continuar olhando para o retrovisor. Para esse espelho que é o amor, eu confio no espelho, é o amor. E eu sei, quanto mais eu olho para ele, mais amadurecido eu me torno. Mais crente eu me torno, mais cristão eu me torno, mais homem e mulher de Deus eu me torno. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou. Olha que interessante, nem você se conhece a si mesmo. Nem você conhece a si mesmo. Não é verdade, queridos? Não tem coisa que a gente faz que depois, cara, como é que eu fiz isso? Não é da minha índole isso. Por que eu fiz isso? E você fica, caramba. Mas a Bíblia diz que no final, no céu, queridos, conhecerei como também sou conhecido. Vou me conhecer como também Deus me conhece. Que coisa linda. Glória a Deus, igreja. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior desses é o espelho. É o espelho. É o amor. A fé, importantíssima. Mas, se não tiver amor, a esperança, que tem muito a ver com a fé, né? Porque Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a certeza, convicção, né? Fé é a convicção daquilo que você espera. E esperar é esperança. Então, fé e esperança estão muito entrelaçados, né? Mas pode ter fé, pode ter esperança. Se não tiver amor, de nada adianta. Por isso que o maior de todos, o centro de todos, a base de todas é o amor, que é Deus. Esse espelho, queridos, jamais acaba. Ou melhor, espelho acaba. Deus jamais acaba. O veremos perfeitamente. Amém, meus amados? Glória a Deus. Para encerrar, dê um pulo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, para encerrar. Vamos colocar de pé? Se você puder, por favor, com a Bíblia aberta. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. É a mesma igreja em Corinto, com textos muito semelhantes. Por isso que eu vou encerrar com esse texto. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Quem achou, diga achei. Eu quero chamar os irmãos do louvor, por favor. Já assim, o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando como por? Contemplando por? A glória do? Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Amém, queridos? Contemplando como por espelho a glória do... Eu vejo o amor aqui. O espelho, eu contemplo o amor. E quando eu contemplo o amor que é Deus, queridos, somos transformados. Não tem como eu falar de amor se eu não estou sendo transformado. Se eu mentia, não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu falava mal das pessoas, não falo mais. Se eu usurpava, não usurpo mais. Se eu batia na mulher, não bato mais. Se eu batia no homem, não bato mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Se eu não perdoava, eu perdoo mais. Não há evangelho sem transformação. Não há evangelho sem mudança. É difícil, sim, porque é obscuro, você não entende muito. Você só está vendo em parte do que está acontecendo no todo. Mas perdoa. Por que é tão difícil perdoar? Porque eu só vejo uma parte. É o que ele fez contra mim. Mas se você pudesse ver o todo, você vai ver talvez o que aquela pessoa passou na vida, como foi a história de vida dela. Não estou justificando o erro dela, mas se eu pudesse ver o todo, no céu nós iremos ver o todo. Hoje eu só vejo em parte. Então o desafio, queridos, é você andar pelo retrovisor, é olhar para o retrovisor e crer que Deus está contigo, e Ele está contigo, e Ele vai te honrando, vai te abençoando, e você tem que ser transformado de glória em glória. Se não há transformação, é engodo, é mentira, é passatempo, é religiosidade. Evangelho é transformação. Eu quero olhar para o espelho e ver a glória de Deus, ver Deus na minha vida, ver benignidade, bondade. Eu quero ver também aquilo que eu não tenho, eu quero ver aquilo que eu preciso mudar. O espelho te confronta, queridos. O espelho faz você arrumar teu cabelo, faz você se pentear, você colocar uma maquiagem. O espelho te confronta. Então deixa o amor que é Deus te confrontar também. O espelho faz você mudar o tipo de roupa que você usa. Homens de Deus, mulheres de Deus, mulher de Deus não usa decote. Muda a vestimenta. Deixa só teu futuro esposo ver aquilo que é para ele. Eu nunca vi mulher de Deus andando com baby look na rua. Você está na praia é outra coisa, queridos. Mas está mostrando tua barriga para quem? Para quem você quer mostrar seu umbigo? Isso se chama lascívia. Produzir no outro desejos. Isso é fruto da carne. Teu colo, teu corpo é para o teu esposo. E eu não creio em exageros. Não estou botando ninguém botar roupão, queridos. Às vezes está com roupão e queimando por dentro. A questão não é essa. A questão é bom senso. Bom senso. A mesma coisa para o homem. Não tem diferença nenhuma. Tem homem que vai para academia com camiseta que nem existe. Não dá nem para ver a camiseta. Tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Meu corpo é para minha futura esposa. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma entre homem e mulher. Quando eu olho para o espelho, isso é se portar de forma conveniente. O amor não age de forma inconveniente. Eu sei que é difícil falar sobre trajes. Eu sei que muitos torcem o nariz. Paciência. Paciência. Eu não estou pregando doutrina sobre traje. Eu não creio em nada, mas eu creio em bom senso. Eu creio em se portar de forma conveniente. Então que Deus possa falar contigo. Amém? Tocar no teu coração. E mais do que isso, tocar no teu coração para que você venha mudar. Ser transformado.
Amém. Glória a Deus.